último vídeo eu falei do meu quadro, né? Todo cheio de história de retocele, cistocele, prolapso uterino e etc. Hemorroidas, enfim. E faltavam poucos dias para minha cirurgia e deu tudo certo. Estou aqui agora para contar como foi essa cirurgia. Eu internei à noite, na véspera, mas só por comodidade mesmo. Teria que estar no hospital no outro dia às 5 horas da manhã. Então a médica pediu para internar na noite anterior, que aí já ficava lá no hospital sem madrugar. Não adiantou muito, né? Porque é claro que eu quase não dormia a noite inteira. Bom, enfim, a cirurgia estava marcada para 7 horas da manhã. O anestesista passou perto desse horário. Umas 7h15 eu desci, fui para a sala, tipo a sala de recuperação, que ainda não fui para o centro cirúrgico. E depois de mais 15 minutinhos eu fui para o centro cirúrgico, já era umas 7h40. E aí começaram a colocar acesso no braço, fazer anestesia e etc, etc, etc. Isso 7h40, né, que eu falei. Eu acordei na sala de cirurgia às 4h18 da tarde, assim, foram quase 8 horas de cirurgia. Eu lembro que eu fiz um esforço muito grande para conseguir enxergar o relógio, porque eu queria ter, assim, noção, sabe, de tudo. Fechei um olho, assim, até conseguir focar. E a primeira coisa, na hora que eu acordei, que eu conseguia falar, a única coisa que eu falava era que tava doendo muito o meu braço. Porque como a gente fica assim, né, com o acesso e tudo, eu fiquei com hiperextensão do cotovelo muitas horas. E aí, na hora, elas já colocaram uma almofadinha pra me acomodar meu braço e tal. E aí eu fui pra sala de recuperação anestésica. Bom, na sala de recuperação anestésica eu tava super cobertinha. Eles até viram que eu tava quente, mas a minha pressão estava muito baixa, tava 9/4, tipo, eu nunca tive essa pressão. Claro que eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, mas eu via as enfermeiras falando, não, a pressão tá muito baixa, tem que subir, ela tá quente, tá quente, isso aqui. E aí, eu fiquei achando que era só subir minha pressão que eles iam me liberar. Eu acordar de fato, né, porque eu ainda tava naquela, meio fecha o olho, abre, sabe, cochila, enfim. A cada 15 minutos a máquina monitorava e media. E aí mediu uma vez 9/4, mediu 2 vezes 9/4, mediu 3 vezes 9/4. Eu comecei a ficar tão angustiada porque o tempo ia passando e eu queria dar notícia pro Breno e eu falava assim, meu marido deve estar preocupado. E elas falavam, não, o médico já avisou, tá tudo bem. É só você se recuperar que você vai pro quarto. E aí eu comecei a ficar angustiada, desesperada, porque eu queria dar notícia, eu via que o tempo tava passando, minha pressão não subia, enfim. Aí eu tentava não pensar muito nisso, porque aí que não ia subir mesmo. E aí, quando eu olhei pra trás, assim, o soro, parecia que não tava pingando, sabe? Não tava vendo ele diminuir. Aí eu chamei a enfermeira e falei assim, essa medicação tá pingando? Porque eu não tô vendo diminuir. Aí ela, não é medicação, é só soro. Aí ela abriu no talo, ficou tim, 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 tim. E aí minha pressão começou a melhorar. E aí, uma hora que o médico veio me ver, o anestesista, eu falei assim, agora é só pressão voltar, né? Já tá subindo. E aí eu posso ir pro quarto, esperar movimentar as pernas no quarto. Ele, não, você tem que esperar aqui. Ai, gente, foi um desespero, assim, uma angústia maior, porque já tava ali há 1 hora e tralalá, e assim, eu já tive outra cirurgia antes só com anestesia geral e a cesárea que foi só com a RAC. E assim, eu saí da cesárea e fui pro quarto, sabe? Eu não tive essa recuperação. Só que como foram muitas horas de cirurgia e a cada, sei lá, 2 horas, sei lá, ele põe uma dose para segurar um pouco mais, acabou acumulando no meu organismo essa coisa. E a minha perna não conseguia mexer. Ele, não, mas você consegue mexer? Tá sentindo formigar? E eu fazia assim, tipo, eu não mexia nada, não conseguia fazer nada. Aí eu falei, bom, vai demorar, vou desencanar. Porque até então, essa primeira 1 hora e meia, eu tava, cada vez que enchia o negócio da pressão no braço, eu ficava, ai meu Deus, minha pressão tem que subir, minha pressão tem que subir, pra eu ir logo pro quarto. E, enfim, aí eu falei, aí na hora, e eu falava toda vez que a enfermeira vinha perto de mim, eu falava, meu marido deve estar angustiado, queria avisar ele, queria avisar que... Não, já avisou. Aí na hora que o anestesista veio, eu falei assim, você pode então avisar meu marido que vai demorar? Porque ele deve estar desesperado lá no quarto, etc, etc. Aí a enfermeira falou assim, não, doutor, pode deixar que eu ligo lá e aviso.
E aí ela ligou e avisou. Passou mais um tempinho, uns 20 minutos, meia hora, sei lá. E nada da minha perna resolver mexer, assim, começou a mexer de um lado. E aí uma outra enfermeira veio, eu falei assim, nossa, meu marido deve estar angustiado, não sei o que, sabe? Aí ela virou uma anja, cara, do céu, falou assim, você quer falar com ele? Eu falei, quero! E aí foi a hora que eu realmente consegui relaxar, falei, oi, baby, tá tudo bem, tô aqui, mas precisa esperar mexer tudo, a perna e etc. Minha pressão já subiu, etc. Mas vou demorar, ok? Desce, come, faz o que você quiser, porque até então, gente, ele não tinha saído do quarto das 7 da manhã até as 6 horas da tarde, que foi a hora que eu liguei pra ele. E aí ele também ficou bem mais tranquilo de falar comigo, saber que realmente estava tudo bem. E falei que ia demorar. E aí às 7 horas o médico me deu alta, porque eu já tava mexendo mais. 7h15 até chamar o mensageiro e etc. 7h30 da noite eu fui pro quarto. Então eu fiquei mais de 12 horas fora do quarto. Então foi bem, bem angustiante pro Breno. E pra mim que sabia da espera dele ali, né? Então essa parte é meio chatinho. Bom, enfim, fui pro quarto, ele já tinha me explicado, o anestesista, que eu ia usar um catéter aqui nas costas, que é da anestesia da RAC, ia ser combinada a geral com a RAC, e esse catéter ficava depois pra medicação. Caso eu tivesse dor, era só apertar um botãozinho que vinha a medicação, pra eu não sofrer muito. Mas, no fim, esse catéter eu quase não usei, assim... Quer dizer, usei um dia inteiro, tava com uma medicação contínua, mas eu não tive que ficar acionando um extra. Só que no primeiro dia mesmo, de eu tentar me posicionar na cama, porque eu fiquei com muita dor no cóccix também, além do cotovelo, por causa do posicionamento, eu arrebentei o catéterzinho, que era bem fininho assim. Aí tiveram que chamar um outro anestesista, refazer, aí ele fixou aqui em mim. E aí tudo bem. No segundo dia, isso, sábado. No domingo, o médico passou visita antes do almoço, veio me ver, tava tudo bem, e a médica, a ginecologista, passou no final da tarde. E aí ela me deu a prescrição para tirarem a sonda, né, porque eu tava com sonda. E aí, às 5 horas da tarde de domingo, que já tinha 24 horas da cirurgia, eu tirei a sonda do xixi. E aí eu podia, com a ajuda de enfermeira do Breno, tentar ir no banheiro caso eu precisasse, e a médica também orientou de ir de 1 em 1 hora. Uma coisa muito legal que ela tinha me falado na consulta pré-cirúrgica e que ela reforçou muito lá no hospital é que eu teria que reaprender a ir no banheiro. Por quê? Como estava tudo fora do lugar e a minha uretra com uma hipermobilidade e tal, quando eu ia no banheiro eu fazia força para fazer xixi. Eu não sentava no vaso e relaxava só, sabe? Então eu fazia força mesmo contraindo a barriga, assim, tipo, pra acelerar o jato, sei lá, e sair até o finalzinho. Então ela falou assim, ó, a única coisa, você vai sentar e vai relaxar. Você não vai fazer força, você não vai fazer nada. E aí eu consegui ir no banheiro naquele dia mesmo, fazer xixi. E também consegui fazer cocô, fazer o número 2, bem tarde, assim, umas 11h30 da noite. Na segunda-feira de manhã, eu fui de novo no banheiro. Isso foi um ótimo sinal, porque aí a minha alta estava se aproximando. No meio da tarde, a médica da equipe do meu médico, que é o procto. Quando eu falo médico, é o proctologista. Quando eu falo a médica, é a gineco, tá? Só que aí nesse dia foi uma médica da equipe do procto. E falou, nossa, você tá muito bem, né? Só que eu perguntei pro doutor Arceu, se você estivesse bem, você podia dar alta. Ele falou que não, que era pra segurar um pouco. Vamos ver, vamos esperar a sua médica passar. E aí ela te avalia também do lado ginecológico. E aí, quando foi assim, umas 7 horas da noite, ela me ligou à tarde, tal, que ainda tava no consultório, que ia passar mais tarde. Quando foi segunda, 7 da noite, ela falou, Ana, você tá ótima, não sei o que, eu vou te dar alta, peraí que eu vou ligar pro Arceu. E aí ele concordou. E eu tive alta na segunda-feira, com 48 horas do fim, assim, da cirurgia. Ó, dá notícia, dá notícia. Ela está de alta. Tipo, agora, tô indo embora. 7h30 da noite eu tive alta e voltei para Campinas. Foi muito bom nesse sentido. Nesses 2 primeiros dias, o que mais me incomodou foi a dor no cóccix. Então eu tentava toda hora deitar de lado, porque tinha esse incômodo. Não tive muita dor, não tive nada. E vim para casa com medicação de hora, né? Então
Era Novalgina, 1 grama, que era para pós-cirúrgico, é uma dosagem um pouco mais forte, de 6 em 6 horas, e tomei ali mais 5 dias de remédio. Então, foi tranquilo. Eu tinha medo da hora do banheiro. Muita gente fala assim, até abrir para perguntas no Instagram e falaram, e aí, o número 2, tá difícil, dói, como é que é? Muita gente já tinha me falado que cirurgia de hemorroida, às vezes, era tipo fazer arame farpado. E não foi. E claro que eu tava com uma dieta laxativa, eu tava tomando laxante no hospital, tudo a favor. Mas, no retorno com 8 dias, o médico me explicou que ele conseguiu usar uma técnica, que eu não entendo, né, das técnicas. Tem uma que é uma cirurgia mais completa, tem um grampeamento e tem essa que ele fez. Que só ficaram pontos por dentro e eu não senti dor para evacuar, não tive dor. Mas, como eu tinha a retocele, que é aquele abaulamento, e ele teve que fazer um enxerto aqui nessa região, qual a minha grande dificuldade nesse período de 15 dias? Ou eu tava com o intestino solto e ia várias vezes no banheiro, ou eu tava com o intestino mais preso, meio com gases, e aí eu ia no banheiro achando que tinha alguma coisa e não tinha, e assim, nossa, quando eu conseguia soltar um pum, era uma felicidade, porque parecia que tava tudo muito preso, assim, muito apertado ali. Então, o meu incômodo era esse na hora de ir no banheiro. Sentar, esperar, às vezes não tinha nada, ou às vezes era bem pouquinho, e várias vezes bem pouquinho, ou era só gases. Então agora, com 18 dias, eu acho, eu tô começando a conseguir soltar gases sem estar sentada no banheiro concentrada, respirando a fundo. Porque realmente vinha com uma pressão diferente, não sei. Era uma coisa diferente, estranha. Com uma semana, um pouco mais, 10 dias, eu tava ainda com incômodo de não conseguir ficar em pé assim muito tempo, que dava uma pressão mesmo no reto, como se fosse gases pressionando. E eu não conseguia, era muito ruim. Até as idas para São Paulo para ir no médico, voltar e tal, eu ficava meio deitada no banco de lado e tal. Mas não é assim, dor, é um incômodo chato. E aí a médica acha que era da hemorroida, mas não era assim, no ânus ali, entendeu? É meio que no reto ali, é na retocele, eu acho. Então era esse o meu maior incômodo. Agora eu não estou mais de repouso, teoricamente eram 15 dias de repouso relativo, né? Podia sair, tomar banho, levantar, mas não posso ficar subindo e descendo escada, fazendo exercício, pegando peso. E essa parte de exercício, pegar peso e etc, vai até 60 dias sendo muito precavido. A médica, eu tenho mais um retorno com 30 dias, mas o que ela explicou? Me perguntaram também por que desse repouso. O médico, o proctologista, ele falou que por ele já estava liberado caminhada leve, mas pela gineco não, por quê? Além de eu ter reforçado todos os meus ligamentos, ela fez um encurtamento dos ligamentos do útero. Então, esse ligamento que estava frouxo, ela costurou para levantar tudo de volta para o lugar. Então, com isso, eu não posso fazer esforço, porque alguns pontos podem abrir, enfim, e dar uma laceada no que justamente ela pôs para cima. E outra coisa, que principalmente por isso eu não posso fazer exercício por mais tempo, é o sling, que é um sling vaginal que chama, que é tipo um elastiquinho que tá segurando minha uretra. O que é isso? Pra segurar a incontinência. Eternamente, entre aspas. Então, quanto mais eu segurar agora e esperar essa cicatrização, melhor, porque ele não cicatriza frouxo, entendeu? Então, por isso que eu não posso fazer muita coisa ainda, ficar fazendo muita abertura de perna, esse tipo de coisa. E por isso evitar exercício e etc. Então, é mais ou menos isso. Os procedimentos, eu vou até ler para vocês terem noção de quanta coisa foram feitas nessas 8 horas. Foi muita coisa mesmo. Da parte do proctologista, foram feitos os procedimentos. Fixação de reto por videolaparoscopia, correção de prolapso retal, correção de retocele e hemorroidectomia. Os 4. E da parte da gineco, que foi uma cirurgia maior, foi cirurgia laparoscópica da cúpula vaginal e do defeito paravaginal, colpoplastia anterior, colpoplastia posterior, sling vaginal para incontinência urinária,
cistoscopia é só para ela verificar a bexiga. E colocação do DIU de volta, né? Porque eu tinha o DIU há 3 anos, ia vencer daqui 2, aí ela sugeriu já trocar pra eu já ficar protegida. Falando em protegida, tive uma pergunta que foi: você pode engravidar normalmente e ter outro parto natural? Sim, eu posso engravidar normalmente. A única coisa que foi feita foi reposicionamento de órgãos e fixação deles no lugar que deveriam estar. Só que ter outro parto vaginal, eu posso perder boa parte do que ela consertou. Então, seria uma opção. É possível? É possível. Só que eu tenho que bancar a decisão de talvez dar mais uma laceada em tudo que ela reforçou a estrutura. Mas ok. Você está conseguindo ir ao banheiro sem usar o laxante? Sim, eu consegui alguns dias. Depois eu achei que eu fiquei mais presa. Tomei de novo meia dose em algumas vezes, 1 ou 2 dias. Mas o que eu notei é que com o término dos remédios, eu parei de beber água. Então isso faz muita diferença. Eu tava tomando remédio, assim, 6, 8, meio-dia, 2, 6, sei lá, várias vezes. E cada vez que eu tomo remédio, você toma um pouco d'água. E eu tava me policiando mais também. Então esse é um ponto de atenção que eu preciso retomar. Anatomicamente olhando, você vê a diferença na parte da entrada da vagina? Bom, esse é outro ponto interessante. Quando eu passei na consulta com a gineco, a única coisa que eu pedi pra ela foi: não me costure, porque eu tive a epísio no parto da Clara, e com a epísio, na hora de fazer a episiorrafia, que é a costura do corte, eles também deram um ponto embaixo, que eles chamavam de ponto do marido, que hoje se sabe que é super fora da indicação e é uma violência obstétrica mesmo contra a mulher. E por muito tempo, com esse ponto, eu tive dor em algumas posições na hora de ter relação. E só foi melhorar depois que eu fui fazer a fisioterapia com a Lilian, que ela fez a liberação da cicatriz. E era um ponto muito incômodo pra mim. Então, o meu pedido pra médica foi esse. Falei: recalchuta tudo o que você precisar, mas não fecha a minha entrada, porque isso eu não quero. E aí ela super respeitou, ela falou que não mexeu ali na porta de entrada, que 3 centímetros pra cima ela começou a mexer. E isso foi uma coisa que me deu um conforto gigante no pós-operatório, porque diferente dos partos e de tudo, eu não fiquei inchada, não fiquei... Até na minha lipo, eu falei pra vocês no outro vídeo, eu fiquei com uma perereca gigante, porque todo o edema da lipo aqui na parte de baixo da barriga, ele desceu, e a cinta tava muito apertada ali embaixo, então ficou muito grande. Então eu não tive nenhum incômodo na vagina, nenhum incômodo no ânus externo, inchaço, nada. Isso foi muito, muito, muito bom. Eu acho que isso também me ajudou a encarar os primeiros dias de uma forma, tipo, muito leve. Porque tanto nos partos como na lipo foi bem mais chatinho, bem mais. Ah, então, se eu vejo diferença, eu vejo no sentido assim, é claro que ela não mexeu, mas ela falou: você vai ter que fazer muita fisioterapia aí pra também colaborar. Mas eu tinha o prolapso, né, que quando eu fazia força na hora de ir no banheiro, toda a parte da vagina ali fazia um volume maior pra baixo, então ela não tá fazendo aquele volume que ela fazia. Se eu sinto mudança ao andar, não. Na hora de andar, não. Se dói muito depois da cirurgia, nos primeiros dias. Não tive dor, como eu falei, mas tem esse incômodo que eu preferencialmente ficava deitada de lado. Não era cômodo ficar sentada, não era tão cômodo ficar em pé. Você tá achando mais difícil e doloroso que o resguardo da cesariana? Não, gente, não tem nada a ver. O corte da barriga aqui dá um incômodo maior. Em relação a isso, incômodo e resguardo, não. Foi o que eu falei. Ficar deitado era mais cômodo por conta da pressão ali no reto, não sei o que é, se foi o enxerto, o que é que às vezes me incomodava. Principalmente quando eu tava com gases, com o intestino mais preso e tal. Ou quando eu tava com o intestino muito solto, que ali ficava uma musculatura que não descansava, né, que tava trabalhando demais. Como está a cicatrização? Ótima, tô tomando um floral. Eu parei um pouquinho com os meus suplementos do nutrólogo um dia antes da cirurgia, porque era muita cápsula, muita coisa pra eu tomar. Retomei, já tem uns dias. E tô com o floral que eu falei da Camila, que ela é terapeuta floral, e ela tinha me passado uma formulazinha porque eu tava com medo de ficar muito roxo, com hematoma.
como eu tive a cirurgia da vesícula, que foi por vídeo, e eu fiquei bem esquisita, assim, nos primeiros dias, eu já encarei, assim, o floral e tudo, e claro que momento de vida, técnica da cirurgia, o profissional que tá fazendo ali a cirurgia, então eu tive outra cicatriz, outra recuperação bem diferente da vesícula. Então, sucesso nesse ponto da cicatrização. Fala sobre dores, se sente, quando sente, em que momento sente. Já falei, só esse incômodo, é uma coisa ali no reto que você não consegue soltar pão direito, uma pressão, mas só, não é na hora de evacuar, não é na abertura do ânus. Claro que eu também achei que tá mais apertada ali, até pra soltar pão nos primeiros dias tava difícil, assim, eu tinha que fazer relaxar e tal, mas foi tudo bem. E aí perguntaram também quanto tempo eu ainda preciso ir pegando leve. Teoricamente, eu só poderia voltar a treinar com 3 meses. Mas ela me falou que com 2 meses ela vai avaliar como tá a cicatrização, blá blá blá. Com 1 mês eu já vou poder voltar na médica e assim espero que ela me libere pra alguma coisa. Porque realmente estar em casa mais parada me prejudica muito, até o funcionamento do intestino mesmo. Eu tava assim com muitos gases, com muito preso, porque eu ficava deitado o dia inteiro, não andava. Hoje mesmo, depois do café da manhã, eu fiquei aqui igual uma barata tonta, andando aqui no andar de cima de casa, indo de um lado pro outro, andando. Gente, eu soltei assim, tipo, 3 pulos, sentar no banheiro, eu falei, Senhor, obrigada. E mesmo eu não tendo conseguido ir no banheiro, super, evacuar, etc., só de eu ter andado e ter soltado os gases me deu um alívio muito grande. Então, assim, o exercício também tá me fazendo diferença pra conseguir ir no banheiro, A falta de exercício. Não sei quando eu vou fazer, se eu vou começar antes, uma caminhada, uma coisa mais leve, mas não posso correr, agachar, fazer nada com muita abertura, muita amplitude, muito pulo, entendeu? Pra realmente ter uma duração aí desse sling da incontinência melhor e eu não perder nem um pouquinho que eu tô conseguindo, porque, gente, eu tô conseguindo espirrar e não fazer xixi. Você sente ali, tipo, tá travado, a uretra nem vai. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aqui pra mim que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.